Deixa eu ouvir a Carla Araújo também. Carla, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Sakamoto. A gente hoje está num dia, né? Esse dia seguinte dessa operação, com imagens extremamente chocantes e muito tristes, né, Diego? E aí, aqui em Brasília, não tem como ficar, né, fora. Eu acho que o Saka colocou muito bem, a Dani também escreveu, eu escrevi sobre essa questão do palanque de 2026, né? Ontem, o Lula ainda está na agenda da Ásia, os auxiliares do presidente já começaram a se reunir, a primeira avaliação foi essa. Olha, Cláudio Castro está colocando uma bandeira eleitoral, quer ser eleito senador, e essa vai ser a bandeira dele. O Planalto identificou isso ontem, isso foi passado para o presidente Lula hoje, nessa reunião que ele teve com o ministro Ricardo Lewandowski, com o diretor da Polícia Federal, que também, como a gente já falado, foram ao Rio, né, para poder dizer. Aliás, tem uma informação, Diego, que ontem também o governo, nesse diz que não diz, né? Porque a gente viu o Cláudio Castro ontem mudando de tom ao longo do dia, né? A primeira declaração dele, logo após a chacina na coletiva, ele já começa a falar do governo federal, e é aí que os auxiliares do presidente Lula falaram: olha, é palanque, a gente tem que ver como responder. Como é que está respondendo o governo? De uma forma tentativa, né, de responder de uma forma mais republicana possível. Por isso também essa comitiva de autoridades do governo indo ao Rio para dizer: bom, estamos aqui à disposição com todos os aparatos que podemos para auxiliar o governador do estado. E aí, Diego, é a hora, enfim, a gente vai ver ainda nos próximos dias, né? Muito choro, muito, assim, a gente vai ter muitas cenas tristes, porque, como o Saka colocou, é difícil a gente imaginar num julgamento tão rápido de que essas 119 vítimas são todos criminosos, né? A gente sabe, infelizmente, que no Brasil pretos e pobres morrem muito mais, né? E a gente sabe que essas operações, bom, a gente tem aí, né, o UOL, com muitas reportagens mostrando o relato de pessoas contando o abuso aí, da forma como os policiais entraram nessa operação. Enfim, acho que tudo tem que ser apurado, a gente tem que deixar, de fato, a política de lado, porque nesse momento tem 120 famílias, incluindo, claro, as do policiais, porque costumam dizer assim, né, Diego, ai, a imprensa fica olhando para o lado dos direitos humanos. Evidente, a gente olha como olha a ONU aí, e como a gente fala, mas não é a questão disso, é a questão de olhar que ali, né, são vidas, são famílias, e que as autoridades têm que responder, têm que justificar, têm que explicar, têm que dar alguma razão, e é difícil que a gente imagine que haja uma outra razão, né? Senão, enfim, algo bastante ideológico, que é a característica aí, como o Saka colocou bem, do governador Cláudio Castro, que tem subido nesse palanque com esse discurso também do lado, né, da direita, que a gente tem visto que eles estão fazendo nas redes, é justamente tentando colocar mais política, de olha, estão defendendo o bandido e não defendem os policiais. E não é isso. A gente sabe que toda a vida importa, e hoje é um dia muito triste para o Brasil como um todo, né? Não tem lado essa tristeza. Essas imagens de hoje, elas não chocam para quem é de espectro de direita ou de esquerda, elas devem chocar todo mundo que é humano, né? Então, assim, enfim, é um dia triste, a gente tem que ver aí os desdobramentos disso, como é que vai ser. Agora, até uma curiosidade, né? Agora, nesse momento, está acontecendo no Palácio do Planalto a posse do Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, posse essa que, inclusive, alguns auxiliares do presidente Lula diziam hoje de manhã que não havia clima para acontecer, que o cenário não era muito bom. E aí, uma última questão: o presidente Lula chegou há pouco lá na cerimônia e estava de preto, Diego, pelo menos numa questão simbólica aí de mostrar um pouco dessa indignação e do que o presidente Lula, como relatou o ministro Ricardo Lewandowski, ficou bastante estarrecido com as imagens e com as informações que recebeu hoje. Enfim, É, Diego, acho que a gente vai ter que acompanhar, né, que, como eu disse, são desdobramentos muito tristes para todo mundo.